Estamos de volta com o programa Em Minas e agora com um bloco específico, especial para você que nos acompanha pelo YouTube do Portal UAI. O convidado de hoje, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Álvaro, muita coisa ainda para a gente conversar, muitas perguntas que a gente precisa aqui fazer para você. E eu já começo perguntando sobre a pesquisa divulgada recentemente pelo Estado de Minas, que fala aí sobre o seu governo, tá super, tá ali, a balança tá para cima. Mas um ponto citado pelos belo-horizontinos que causa maior insatisfação é o transporte público. Então, o que o Álvaro Damião pode dizer para a gente hoje sobre o transporte em Belo Horizonte? O que pode ser feito para melhorar o transporte, a vida do cidadão que precisa ir e voltar para casa e está contando aí com o transporte? Sobre a pesquisa, primeiro, agradecer, porque a gente tem 42% de aprovação numa pesquisa com 3 meses apenas no mandato de prefeito da cidade. Então, primeiro agradecer a todas as pessoas que confiam na gente e falar para todas as outras que pode confiar, porque nós estamos ali para trabalhar. E trabalhamos 24 horas se precisar, gostamos muito do que estamos fazendo, apaixonados pelo que estamos fazendo e pela nossa cidade. Se tiver algum erro, é um erro tentando acertar, tentando melhorar a vida das pessoas mais simples e das que mais precisam. Transporte público em Belo Horizonte ele é um problema antigo. Eu sou da capital, eu conheço o transporte público. Eu sou frequentador, eu sei o que é o 1502, o Guarani, eu sei o que é o 1504. Você perguntar para mim, 1505 é o Tupi, o 100 é o Barreiro, 1144 é a Independência, a região do Barreiro. Eu sei o que é o transporte público em Belo Horizonte, mas sei também que nós temos a frota mais nova de todas as capitais do Brasil dos últimos 5 anos. Eu sei também que o nosso transporte público, ele precisa de melhoria, mas os nossos ônibus são novos, de qualidade, Nós precisamos de mais ônibus, precisamos de aumentar a nossa grade de horários, precisamos atender à noite, porque não atende à noite, precisamos de um atendimento melhor no final de semana? Precisamos. Mas nós não podemos generalizar e falar que o nosso transporte público é ruim, porque o nosso transporte público ele é bom, ele falha em algumas coisas e é nisso que a gente vai entrar para poder consertar. E a gente já está conversando com o Cetra, eu faço reuniões com o Cetra, eu converso, eu participo das reuniões. Não é só a Secretaria de Mobilidade que faz, não é só a BH Trans que faz. Eu participo disso tudo, eu quero melhorar o transporte público de Belo Horizonte ouvindo as pessoas. E uma das coisas que as pessoas mais reclamam é sobre os horários. É o ônibus não passar lotado. Então é essa grade de horários que nós estamos discutindo com o setor, Não existe a possibilidade de eu fazer transporte público em Belo Horizonte sem conversar com quem é especialista, com aqueles que fazem o transporte público, que eles já fazem há anos. A gente tem que trabalhar e a gente está fazendo isso. Nós vamos reformular logo em breve, muito em breve mesmo, até o final do ano eu acredito que nós já vamos ter algumas gratas surpresas para o povo de Belo Horizonte em relação ao transporte público. Mas posso dizer que o que começou com o FUAD nós estamos continuando, que é o tolerância zero, por exemplo. E o que é o tolerância zero? Antes, aqui no estado de Minas, na TV Alterosa, no grupo em geral, na imprensa em geral, todo dia você via um ônibus quebrado mostrando que tinha goteira dentro de ônibus, ar-condicionado que não funciona. Hoje isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. São 2.800 ônibus rodando pela cidade. Isso pode acontecer, mas é caso isolado. Isso não acontece mais como acontecia. Você vai ter dificuldade para conseguir essa imagem e colocar no jornal, porque não tem mais ônibus rodando dessa forma. E o que é isso? É o tolerância zero. A prefeitura está nas garagens todos os dias olhando os ônibus que saem. E aqueles que não têm condições de sair não estão saindo. Pode passar um ou outro? Pode, porque é natural isso acontecer. São muitos os ônibus. Mas nós estamos atentos, nós vamos mudar a grade, nós vamos atender de madrugada e vamos atender no final de semana como não vinha acontecendo. Agora, um ponto positivo da pesquisa também divulgada pelo Estado de Minas são as obras de infraestrutura, O que você pode dizer aí? Há algo ainda planejado? O que já está em andamento? A gente já tem as obras acontecendo em Belo Horizonte, por isso elas foram mostradas nas pesquisas. As pessoas sabem, no fundo, que as encostas elas não atacam mais as pessoas mais simples, dos bairros mais simples da cidade, como atacavam. Antes caía pedra, você não consegue... Uma pessoa que mora próximo de uma encosta, Carol, ela não consegue dormir. É só um trovão, passar um trovão que a pessoa já fica alarmada dentro de casa. Ela não sabe se ela vai poder dormir com tranquilidade ou não. Hoje, nós não temos mais esse problema. São mais de 300 encostas em Belo Horizonte, todas elas protegidas. Nós não tivemos problemas com a chuva
esse ano, como já tivemos em outras épocas, nós tivemos pequenos alagamentos. Nada comparado com 3, 4 anos atrás. Por quê? Por causa das obras que estão sendo feitas, pelas contenções que estão sendo espalhadas por toda a cidade. É na Vilarinho, é no 1º de Maio, é na região do Barreiro, é na Tereza Cristina. Olha a realidade de quem mora na Tereza Cristina hoje com aquela de quem mora lá e que estava lá 3 anos atrás. Então isso tudo está mudando e as pessoas estão vendo. Então o que acontece com a pesquisa? Essa pessoa foi perguntada. Então essa pessoa fala, olha, eu não conseguia sair de casa, hoje eu consigo sair de casa na chuva, né? Então essas mudanças estão acontecendo, mas nós vamos continuar fazendo, nós temos muitas outras por vir. As principais, elas podem ser consideradas, por exemplo, vou dar exemplo aqui porque todo dia acontece uma coisa. Belo Horizonte é uma cidade que a partir de agora ela está pulsando. E eu ando por toda a cidade. Nós temos a trincheira da Cristiana Machado, né? Que é uma realidade que vai estar, as obras já começaram em frente à Igreja Católica, a Faminas, no final da Cristiana Machado, para quem vai para o aeroporto de Confins, né? Para quem vai para a região de Lagoa Santa, aquela região ali. Nós temos o anel rodoviário, que a partir de agora é nosso, é de Belo Horizonte. Nós temos obras para fazer ali, nós vamos melhorar a vida das pessoas que passam pelo anel rodoviário. Eu não quero mãe nenhuma passando pelo que eu já passei, como pai, por exemplo. Quando a minha filha fala, onde você está? Estou no anel rodoviário. Você sabe disso. Não passa por aí não, minha filha, pelo amor de Deus. Vai por outro lugar. Outro caminho. Não é verdade? É. Eu não quero mais essa mãe falando isso. Eu vou trabalhar muito, incansavelmente, para mudar a história do anel rodoviário. Eu quero... Vai acontecer acidente? Claro que vai. Acontece em São Paulo, no Rio, em todo lugar acontece. Mas não na proporção que acontecia e na magnitude que acontecia. Então tem obras previstas para o anel? Tem obras previstas para o anel, a gente vai... Radares já foram instalados? Isso, minimizar o impacto, sabe, dos grandes acidentes que acontecem no anel rodoviário, diminuímos a velocidade na via expressa. Para quê? Para minimizar o impacto dos acidentes. Às vezes a pessoa não entende, porque a pessoa acha que é só o carro que passa na rua. Não, tem gente atravessando ali. Eu tenho que pensar no fluxo de carro, claro que tenho que pensar, mas eu tenho que pensar na pessoa que atravessa. A via expressa onde nós diminuímos a velocidade, isso não diminuímos, na verdade, nós só equiparamos, porque a via expressa aqui embaixo, na Tereza Cristina, 60 km por hora. A via expressa, nesse percurso que a gente igualou, era 80. A via expressa em Contagem é 60 km por hora. Cristiano Machado é 60, Antônio Carlos é 60. Então eu só equiparei as grandes avenidas. Sim. Porque a Via Expressa hoje é uma grande avenida. É uma avenida, né? Não é uma via expressa de expressa, não tem mais. De expressa da década de 80. Só o nome. Da década de 80, quando o número de carros que passava por ali era 1/3 do que passa hoje. O número de ônibus e caminhões que passavam ali, 1/3 do que passa hoje. Sim. Mudou, a realidade mudou. Então, preservar a vida das pessoas e cuidar dessas pessoas. Minimizar, pelo menos minimizar o impacto dos acidentes em Belo Horizonte. Ainda falando sobre as obras, porque imagino que tenham muitas, falou que Belo Horizonte atualmente é uma cidade pulsante, não deve dormir, inclusive nos projetos, né? Há também aí, nós noticiamos recentemente a construção, as obras da Casa da Mulher Brasileira. Que projeto sensacional também, né? A Casa da Mulher Brasileira, ele quando foi abraçado pela Prefeitura de Belo Horizonte, dá-se o crédito, e eu não posso deixar de dar, ele é um projeto do governo federal. Sim. E aqui em Belo Horizonte a gente arca com 6 milhões dos 16 milhões que são colocados ali para poder construir aquela obra e depois, obviamente, é a Prefeitura de Belo Horizonte que vai cuidar, né? Toda a estrutura será feita por nós. A mulher que eu apresentando o programa aqui na TV Alterosa, por anos, quantas vezes eu já falei, infelizmente é uma realidade, não precisava nem de construir um local desse, né? Porque a mulher não tem que ser agredida. Não tem que ser vítima de violência. Não tem que ser vítima de violência. Mas é uma realidade, então eu tenho que viver com essa realidade. Né? Eu tenho que melhorar a vida dessas pessoas que são agredidas pelo companheiro em casa. Essa pessoa, ela é agredida, aí ela procura, é uma delegacia, é um outro lugar, aí chega e conta a história. Aconteceu assim, assim, assim. Aí depois você vai no outro lugar, tem que contar a história de novo. Ela conta 30 vezes a história, olha que sofrimento. Não bastasse o sofrimento da agressão, tem que contar a história 30 vezes. Agora não, com a Casa da Mulher Brasileira, ela vai lá, vai contar a história uma vez só e ela será encaminhada para tudo que ela tiver de ser encaminhada ali dentro. Inclusive tem espaço lá, sabe para quem? Para o agressor. Tem um espaço para o agressor. Sabe que espaço que é esse? Uma cela. Vai ter, e vai ter mesmo. Vai ter mesmo para aquele que engraçadinho, que gosta de agredir mulher, o espaço que é da mulher, vai ter um cantinho para ele lá.
É o cantinho de pensamento, para ele saber a porcariada que ele fez na vida dele e da pessoa que ele agrediu. Vamos falar um pouquinho mais sobre mobilidade. A faixa exclusiva para motocicletas é um projeto, é uma possibilidade aqui em Belo Horizonte? Pode colocar, pode usar outro verbo aí, é realidade. É? Realidade. Vai ser implantada a partir de agora, a gente já vai definir essa situação e vai ser a primeira pelo menos, porque a gente vai ver o impacto, né? Vai ser na Via Expressa, justamente nesse lugar onde eu tive que adaptar os 60 km por hora, porque ali também eu sabia que vinha uma pista exclusiva para motocicleta ali. A gente já inaugura nos próximos dias, no próximo mês. Oh, coisa boa. Agora vamos falar também um pouquinho sobre moradores em situação de rua, uma realidade que Belo Horizonte enfrenta, né? E atualmente, por números oficiais, são cerca de 5.000 pessoas vivendo nas ruas da capital. A gente sabe que pode ser que esse número seja maior, mas qual é o olhar do Álvaro Damião hoje para as pessoas em situação de rua e o que a gente pode fazer para melhorar a situação em Belo Horizonte? Primeira coisa que eu falo e falo sempre é que morador de rua não é problema. O problema é morar na rua. Morar na rua é o problema. Morador de rua é uma pessoa que eu tenho que tratá-lo da forma como ele tem que ser tratado. Eu tenho que cuidar dele como eu cuido de qualquer outra pessoa na minha cidade. Eu tenho que oferecer para ele as condições para ele sair dali. Então nós estamos fazendo todo um projeto, isso não é em Belo Horizonte. Isso é em Belo Horizonte, é nas cidades da Grande Belo Horizonte, isso é todas as capitais do país vivem com esse drama hoje. Todas as capitais. Capitais mundo afora vivem com esse drama. E nós aqui, como que nós estamos atuando? Primeiro é ter o real número, é saber que número é esse e como trabalhar esse número. E não é um problema da prefeitura, isso não é a prefeitura vai resolver, não, a prefeitura não vai resolver. A prefeitura vai participar da solução. Junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Justiça, junto com associações, ouvindo essas pessoas, entendendo por que ela está ali, sabe? Entendendo por que ela está ali e oferecendo para ela um lugar melhor para ela ir. Mostrar para ela que ali não é o lugar. Falar, olha, você estava aqui porque você não tinha isso aqui. A partir de agora eu estou te oferecendo para você não precisar de estar aqui mais. É isso que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo o estudo, mas não significa dizer que enquanto estamos fazendo esse estudo, que a gente não está atuando. Nós estamos atuando em toda a cidade, mas dentro de um planejamento. Não é chegar lá falando com essas soluções que eu vejo na internet, a solução para isso, para aquilo. Solução você consegue para um número de 500 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. Para mais de 5.000. Para 5.000, para 7.000 ou para 10.000 pessoas. Não é solução assim de um dia para o outro que você vai conseguir. Até porque se fosse simples assim, eu acho que esse problema, se é problema, nem existiria, né? Álvaro, como é que é a sua relação hoje com a Câmara de Vereadores? Tranquila demais, graças a Deus. Por quê? Porque eu estou fazendo só o que tem que fazer. Eu estou mostrando para a cidade de Belo Horizonte, com muita transparência e, consequentemente, para os vereadores e vereadoras de Belo Horizonte, que eu estou ali para trabalhar. E que eu quero o mesmo que eles querem. O que nós queremos? Nós fomos eleitos para quê? Eu fui eleito vice-prefeito, Fuad foi eleito prefeito, os 41 vereadores e vereadoras foram eleitos para quê? Para melhorar a vida das pessoas que moram no município ou que passam pelo município de Belo Horizonte. Então, o nosso pensamento tem que ser o mesmo, né? Nós não estamos ali, eu não vim no mundo, ou ao mundo, para avacalhar a vida de ninguém. Eu não estou aqui para poder participar de situações negativas que vai prejudicar um vereador ou uma vereadora. E isso aí ficou bem claro para todos eles. Nós temos que trabalhar juntos para melhorar a vida. Significa dizer que o vereador vai aprovar um projeto que ele não quer nada disso. Até porque todos os projetos, sem exceção, todos os projetos que serão enviados para a Câmara de Vereadores são para melhorar a vida do povo de Belo Horizonte. Não vai nenhum projeto pessoal lá. Eu não vou mandar nenhum projeto para resolver problema meu. Eu não vou mandar nenhum projeto para resolver problema de grupo A, grupo B. Não, eu vou mandar projetos para resolver problemas da cidade de Belo Horizonte. Então, acredito que a maioria queira resolver os problemas da cidade de Belo Horizonte. E não temos problema nenhum. Criou-se muito isso por causa da eleição para a presidência da casa. Nada, Juliano é meu amigo, converso muito com o Juliano. Mostrei isso claramente agora na minha saída do país para ele poder assumir, porque é dele, é de direito. Ele foi eleito presidente da casa, ele é o meu vice, ele é o meu vice, é de direito dele, sabe? E a gente tem que entender que processo político é processo político. Processo político ele vem, chegou, passou, foi embora. E você vai ficar vivendo aquele processo? Não, você tem que viver o que aquele processo vai te oferecer a partir de agora. E é isso que a gente está fazendo.
Seu mandato, esse vai até 2028. Como é que você enxerga Belo Horizonte aí nos próximos anos, lá em 2028? Como é que você vê? Eu quero uma cidade mais segura, eu quero a cidade onde a mãe não precisa se preocupar tanto com a filha, quando a filha ou o filho passar, o neto, num anel rodoviário. Eu quero uma cidade mais limpa, mais organizada, quero uma cidade mais moderna, uma cidade com visão de futuro. No que se refere à visão de futuro, obras pela cidade, obra no transporte, melhorar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas possam ficar mais tempo dentro de casa, chegar mais cedo em casa, sabe? Sair um pouquinho mais tarde de casa para chegar no trabalho, ficar um pouco mais com o filho dela, e aquele filho dela, que ela confiar em mim e colocar na escola pública do meu município, cuidar dessa criança como se ela fosse minha. Cuidar do professor que dá aula para essa criança como se ele fosse o meu professor, como se ele fosse o professor que ele é, sabe? É cuidar dessas pessoas, cuidar da pessoa que está na escola pública, é cuidar das pessoas que dependem do sistema de saúde do município para poder viver no dia a dia dele, cuidar das pessoas. E durante esse tempo nós vamos passar o tempo todo fazendo isso. Nós vamos ficar, estamos fazendo 4 anos fazendo isso, pensando todo dia, o que é que eu faço para melhorar a vida dessas pessoas? Eu ando no meio das ruas, eu converso com elas, eu passo pela calçada, eu ligo para o secretário, eu mando áudio na hora, eu faço o vídeo. Falo, olha que buraco é esse aqui, que negócio mais horroroso. E é verdade. E no outro dia está o pessoal, o prefeito, é porque já está fazendo lá a parte de baixo, mas vai chegar em cima. Eu falei, não, tá chegar em cima, a dona está xingando eu aqui. Ué. Você considera esse um diferencial que o jornalista Álvaro Damião trouxe para a Prefeitura de Belo Horizonte? Foi, considero. Considero porque é a visão de quem conversa com as pessoas, né? Porque isso aqui é conversar com as pessoas. Eu fiz isso a minha vida toda, no rádio, na televisão, conversar com as pessoas, né? Hoje eu converso com essas pessoas nas ruas, mas tem um outro detalhe por trás disso tudo, Carol, sabe o que é? Por que eu me tornei também o jornalista que eu me tornei? Porque eu já era essa pessoa antes de ser jornalista. Eu não virei jornalista para poder ser comunicativo. Foi a comunicação que me fez ser jornalista. É o contrário. A comunicação me fez ser o jornalista que eu sempre fui, e esse jornalista e essa comunicação me fez ser o prefeito que eu sou. Eu não ando nas ruas, eu não cumprimento as pessoas para poder fazer média ou para poder aumentar a popularidade. Não, é porque ele já faz isso. Você que não sabia. Às vezes a pessoa pergunta, mas é ele aqui? Fala, mas ele vem aqui? Ele vem a vida toda. É porque agora que ele é prefeito, mas ele sempre veio aqui. Ele sempre passou por aqui. Eu sentei no restaurante aqui em frente aqui esses dias, aí tinha uma senhora do meu lado lá, falou assim, o prefeito aqui. Aí o rapaz do restaurante, que eu almoço aqui em frente à TV, porque eu vivi minha vida aqui, falou, mas ele sempre senta nesse cantinho ali, ó. Ele vem sempre. Já é o seu costume e você não mudou isso porque tornou-se prefeito. Nada, não pode. Você tem que viver a vida, tem até que curtir o mandato, sabe? Deus está me dando uma oportunidade que ela é única. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade dessa. Falar em mandato, 100 dias à frente da prefeitura, hein? Qual o balanço que você faz desses 100 dias? O primeiro grande desafio é a filosofia de trabalho. É mostrar para as pessoas que você tem a sua filosofia. Não é que eu quero mudar a prefeitura. Eu respeito todos os outros prefeitos que passaram pela cidade. Eu não sou melhor nem sou pior do que ninguém. É apenas filosofia, sabe? É uma nova visão. A visão era errada? Não vou falar que a visão era errada, não é nada disso. É apenas implantar a minha filosofia. E qual que é a minha filosofia? A minha filosofia é destravar a cidade. Por quê? Porque eu sinto que ela estava travada. E por que você sente isso? Porque eu moro aqui, sou eu que converso com um dono de bar que reclama comigo, que não pode colocar uma mesa na calçada. Sou eu que converso com o dono do bar que reclama comigo, que não tem ônibus de noite e por isso ele tem que fechar a cozinha mais cedo. Sou eu que reclamo. É comigo que o rapaz reclama que o alvará dele não sai e que a padaria dele já era para ter sido inaugurada há mais de 2 meses atrás e até hoje não foi inaugurado só porque tem um negocinho lá que tem que olhar e não libera o alvará do rapaz. Então são essas coisas que eu estou destravando. Eu estou destravando a cidade para ela poder crescer. Eu nasci no bairro Concórdia. Eu conheço o bairro Concórdia que fica a 15 minutos a pé do coração da cidade, que é a Praça 7. Sabe quantos prédios tem no meu bairro, no bairro onde eu nasci? Nenhum. Nenhum, por quê? Porque a construção não permite. A construção não permite. Aí o que acontece? Os lotes lá são lotes de família, mas não é porque é tradição do bairro ser lote de família, é porque não tem para quem vender. Quem é que vai comprar um lote com uma casa lá se você não pode construir um prédio ali? Quem vai comprar esse lote? Como é que eu faço isso? Esse é um dos entraves que você também pretende... Melhorar, colocar as pessoas mais próximas da cidade.
E para isso eu tenho que verticalizar parte da cidade. Eu trabalhei no bairro Lagoinha a minha vida toda, na Rádio Itatiaia. Eu sei o que é o bairro Lagoinha do lado do centro. Do lado não, ele está no centro. O bairro Lagoinha está no centro. Então eu tenho que verticalizar parte do Lagoinha sim. Eu tenho que fazer que o Barro Preto seja extensão do Santo Agostinho. É Lourdes, Santo Agostinho e Barro Preto, os três no mesmo nível. Eu tenho que fazer o Barro Preto virar extensão do Santo Agostinho, para as pessoas morarem mais no Barro Preto, para as pessoas morarem mais no Concórdia, morarem mais no Lagoinha, ficarem mais próximas do centro, mais próximas do metrô. E aí eu vou diminuir o número de pessoas que utilizam carro para ir trabalhar, porque a pessoa já está ali, ela trabalha ali próximo. Eu vou diminuir o número de pessoas que utilizam o carro para ir trabalhar, que utilizam o carro para ir no centro. Eu vou fazer as pessoas voltarem para o centro. Voltando para o centro, eu volto com a segurança no centro. Eu volto a iluminar o centro. Por que o centro está escuro? Está escuro porque à noite lá não tem residencial, não tem loja nenhuma funcionando, os prédios estão tudo pagado. Quem é que vai deixar a luz acesa de noite? Então eu tenho que ter mais prédios residenciais no centro da minha cidade para eu poder iluminar a minha cidade. Todos esses são desafios dentro de uma filosofia que você pretende destravar à frente da prefeitura, Estamos destravando em todos os ambientes. Antes, para você fazer um grande evento, não precisa ser grande não, qualquer evento que você for fazer em Belo Horizonte, para você conseguir fazer uma corrida de rua em Belo Horizonte, é um sacrifício danado, um sacrifício para você conseguir a liberação. A prefeitura dava o alvará, a liberação para você fazer o evento, seja na praça, seja o particular, seja no lugar onde você alugou para poder fazer o evento, 24 horas antes. Isso é uma maldade. Como é que a pessoa vai se preparar? Eu vou ficar fazendo uma semana de propaganda no rádio, na televisão, onde eu for fazer, se eu nem tenho certeza se vai acontecer. Que vai acontecer ou não, porque a prefeitura não liberou. Que é isso? Hoje, com 10 dias, em 1 hora, 2 horas, você consegue a liberação, você já sabe se o evento pode ser feito ou não. No que se refere às liberações que a prefeitura tem que dar. E até isso pode tornar Belo Horizonte mais atrativa culturalmente, né? Pergunta para qualquer promotor de eventos hoje. Eu conheço, eu estou frequentando, pergunta que eles vão falar. E eles vão falar. Eles vão falar, que é isso? Mas mudou assim, da água para o vinho, foi 3 meses, esse cara fez uma realidade aqui que não existia. E tem 4 anos que era assim, tem 5, tem 10, sei lá quanto tempo que tinha, que era assim. Era assim para a construção. Para você poder construir em Belo Horizonte, puxa vida, parece que quem quer construir, quem quer empreender na cidade, que ele é inimigo da cidade. Não, eu dou o recado direto para você que é empreendedor. Eu quero ser seu parceiro. Eu quero que você empreenda em Belo Horizonte, eu quero que você construa em Belo Horizonte. Aqueles que deixaram a capital, que foram construir em Campinas, que foram construir em São Paulo, no Rio de Janeiro, voltem, porque eu vou oferecer para vocês o mesmo que eles ofereceram para tirar vocês daqui. E aqueles que estão aqui, eu não vou deixar você sair. Se você quer ficar aqui, você vai ficar, porque eu vou dar a mesma condição que São Paulo dá, que o Rio dá e que o interior de São Paulo dá. Eu vou te dar a condição para você poder fazer aqui. São 100 dias de muitos que ainda virão, Álvaro, sem dúvida. E eu encerro essa entrevista de hoje do mesmo jeito que você começou, pensando, poxa, eu, que já estive aqui nesse estúdio da TV Alterosa, estou de volta como prefeito. O que isso significa para você, que isso representa para você? Você sente, assim, que você realizou um sonho, a sua família, como é que é? Você se sente orgulhoso? Orgulhoso. Sonho não sei, porque eu nem sei se algum irmão meu, parente meu, sonhava que um dia eu fosse virar prefeito. Pode sonhar lá no fundo, lá, sei lá. Mas é assim, ter a certeza absoluta que Deus tinha um propósito para mim. Nesse mesmo estúdio, aqui onde eu estou, eu entrei numa segunda-feira, às vezes a pessoa que está me assistindo não sabe, mas eu entrei numa segunda-feira destruído, sem saber, inclusive, o que eu ia falar no ar. Sabe por quê? Porque no domingo antes, eu tinha perdido uma eleição para deputado federal, há 3 anos atrás. Aí numa segunda-feira eu entrei aqui para tentar justificar, falei, como é que eu justifico? Qual que é a imagem que eu vou passar, né? Mas eu fiz o programa, mas eu me perguntava, poxa Deus, você não quis isso para mim? Eu acreditava tanto que o senhor quisesse, né? Queria isso para mim. O futuro guardava outras coisas. Então é isso, é acreditar em Deus, é saber que eu sou o orgulho da minha família, mas o meu também, o meu irmão, ele é meu orgulho. Ele é meu orgulho, mesmo ele não sendo prefeito, mesmo ele não tendo a condição que eu tive, ele é meu orgulho. Porque se eu estou aqui é porque meus irmãos abriram mão da juventude deles para poder me criar, que eu sou o caçula da família.
A minha família é sempre muito pobre, muito difícil. Meu pai morreu um mês antes de eu nascer. Minha mãe criou 8 filhos sem a presença do meu pai e com pensão de um policial militar na década de 70. Imagina o sofrimento dessa mulher para criar todo mundo. Ninguém nunca passou por uma delegacia, nem para poder prestar depoimento, sabe? Então ela teve muita dificuldade. E os meus irmãos, eles tiveram que abrir mão da adolescência deles para trabalhar. E trabalhar para ajudar a minha mãe a cuidar dos pequenininhos. Então, se os meus irmãos não tivessem feito o que eles fizeram por mim, eu nem estaria aqui. Eu nem estaria aqui. Então, se eu sou o orgulho deles, eles podem ter certeza absoluta que eles são meus orgulhos também. É uma gratidão familiar. Sempre. E a sua história também, né, Álvaro, não só à frente da prefeitura, o seu trabalho também como jornalista, pronto aí, ó, desencadeou, chegou até aqui. Orgulho de jornalistas como eu também, por exemplo, que fiz parte da sua história desde 2008, lá atrás, quando trabalhamos juntos. É um orgulho muito grande te ver hoje à frente da prefeitura. É claro que a gente espera algumas coisas, pode ser que a gente também cobre. E cobre mesmo. Sabe por que eu quero a cobrança? Porque a cobrança me incentiva a fazer. Às vezes é porque eu nem pensei em fazer isso que você acabou de falar. Tem pessoas que me falaram que assim, eu lembro de uma jornalista. Eu fui inaugurar a praça da rodoviária, aí me fez a pergunta sobre a Praça do Papa. Aí falou que, prefeito, a Praça do Papa não vai liberar não vai inaugurar a Praça do Papa, já falou que ia inaugurar no final do ano passado e até hoje nada. Eu falei que assim, olha, lá temos um problema, a pedra do piso é tombada, não sei o quê, tá? Expliquei, né? A explicação que é explicação mesmo pelo atraso na obra. Ela falou, tá, então, prefeito, libera uma parte da praça, faça a parte de baixo. Eu fui, olhei para ela e falei que assim, tem razão, não tinha pensado nisso não. Saí de lá e fiz uma reunião. Saí de lá, fiz uma reunião com o secretário e falei que assim, a jornalista lá tem razão. Por que não libera uma parte da praça? Ele falou assim, prefeito, atrasou, mas agora as pedras já estão chegando. Se o senhor parar para fazer isso agora, as pedras que demoraram tanto, que é o piso, agora está chegando. Eu falei, então depois numa próxima entrevista vou explicar para ela. Só não fiz a parte de baixo primeiro, porque a parte de cima, quando você me cobrou, já estava para fazer. Mas é aprender todos os dias com as pessoas e ter humildade. Ter humildade para reconhecer que eu não sou dono da cidade, eu não tenho que fazer a cidade que eu quero. Eu tenho que fazer a cidade que o povo de Belo Horizonte quer e merece. E para eu fazer isso, eu tenho que ouvir as pessoas. Álvaro, muito obrigada pela entrevista, obrigada por ter aceito o nosso convite. Tá? As portas da TV Alterosa estão sempre abertas, você sabe disso. Obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. A íntegra da entrevista você acompanha amanhã no Jornal Estado de Minas. Obrigada, pessoal, e até semana que vem.